Olá, meus amigos. Meu nome é Luciano, eu faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no projeto de estudos do livro Fonte Viva, pedindo sempre a Deus que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos extrair dessa nossa doutrina sempre os melhores ensinamentos na busca do crescimento que tanto desejamos. Nosso capítulo de hoje, nosso tema de estudo de hoje é o capítulo 6, Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, nos disse Paulo em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra sob a pressão do arado rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afiando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água, humilde, abandona o aconchego da fonte, sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados da experiência, do conhecimento, da compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através do constrangimento, mas o homem, campeão de inteligência do planeta, é livre para recebê-la, ambientá-la e ambientá-la ao próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em tecido nobre, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de espinhos ou misturada ao fel, à guisa, ou semelhança, do remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Emmanuel sempre nos dá a oportunidade de comparação com inúmeras coisas do nosso cotidiano, né? Aqui ele nos traz o exemplo da terra, que para produzir os frutos, né? Para produzir para que a lavoura produza, né, a terra precisa ser arada, precisa ser desmanchada, precisa ser toda quebrada e exposta, né, seja colocada nua, para que depois a semente chegue naquela terra, ela possa ser bem cultivada, bem cuidada, para lá na frente produzir os frutos. O mesmo exemplo, a árvore, né, que quando está velha, feia, até bem desgastada já, a gente tem a oportunidade de fazer a poda nela, que num primeiro momento ela perde muita seiva, sente muito aquela poda, mas de repente ela se renova toda, com a folhagem toda nova e capaz muitas vezes de produzir uma nova safra de frutos também, né? Se torna frondosa e muito saudável. Da mesma forma, a água que sai da nascente, em pequeno volume, né? Tendo que enfrentar os impositivos do caminho, caminhos tortuosos para chegar até o rio, às vezes enfrentando quedas, né? Para chegar na grandeza do mar, precisa enfrentar toda uma jornada tortuosa pelo caminho. Assim é a nossa vida. Ele nos traz esses comparativos para que a gente entenda que a dor faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada. No Espiritismo, a gente, algumas vezes, ler com certa frequência, né, e ver com certa frequência a presença constante dessa dor junto da nossa caminhada, né?
E muitas vezes a gente se fala, né? Mas poxa, será que eu só vou conseguir crescer? Será que a minha vida é só sofrimento? É só tristeza? É só amargura? Quando é que eu vou alcançar essa felicidade que eu tanto desejo, né? Eu preciso ter paz, eu quero estar tranquilo comigo mesmo, quero crescer pessoalmente, né? E por que que a dor se faz tão presente nisso, né? A nossa doutrina ela nos traz a dor de uma forma muito educativa. Nós ainda somos muito apegados às questões materiais. Nós ainda estamos no início da nossa jornada evolutiva, né? Eu gosto de brincar, não só eu, né? Muitos oradores espíritas, muitos estudiosos espíritas falam que nós ainda estamos na escola primária da nossa vida, né? A gente ainda está numa fase muito infantil do nosso crescimento, uma fase muito imatura do nosso crescimento espiritual. Enquanto espíritos, nós somos muito imaturos ainda. Mas é justamente isso, essa longa jornada que nós temos pela frente, que nós devemos buscar os recursos que a vida nos oferece para que a gente possa alcançar degraus cada vez maiores. E a doutrina nos traz isso de forma muito exposta, de forma muito clara, né? Aqui o título, ela traz essa provocação. Aceita a correção, né? Todos nós, independente de quem quer que seja, de classe social, de crença espiritual, de opção sexual, do que quer que seja, se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é índio, se é pardo, todas essas pessoas experimentam dores, né? Em todos os momentos de sua vida. Uns diferentes dos outros. Logicamente, cada um tem as suas dores, tem os seus estímulos para o seu crescimento. Mas todos nós estamos passíveis de enfrentar essas dores pelos caminhos. A dor da poda, a dor que nos rasga, a dor que nos faz sentir a angústia, a tristeza, muitas vezes o desespero, e que muitas vezes queremos abandonar esse barco porque a gente não está suportando aquela dor. Mas essa é a beleza. A gente pode receber essa dor como algo realmente educativo, como uma oportunidade de nos conhecermos, de entender o que aquela dor está nos provocando a pensar, o que ela está querendo nos mostrar, o que ela está querendo nos trazer. Porque são essas oportunidades que num primeiro momento causam dor, que nos fazem olhar para dentro, buscar o autoentendimento, a compreensão de cada um de nós, para que a gente possa, através desse autoconhecimento, começar a buscar aquilo que realmente nos importa, aquilo que realmente nos interessa, né? Aqui no texto fala: a corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Cabe a nós aceitar essa corrigenda. Nós não vamos fugir dela, não adianta. Mas se nós estamos passando por ela, vamos compreender, tentar entender o que ela quer nos trazer de bom, o que ela quer nos mostrar, né? Muitas vezes aquilo não está de forma clara, por isso a gente precisa sair da nossa correria do dia a dia, sair das coisas de fora do nosso ambiente, para olhar para dentro de nós. Essa é a verdadeira oração, é pedir a Deus, né, com fé e com amor, para que a gente compreenda essas dores e que essas dores se tornem ferramentas de crescimento para a gente. E cada um vai entender de acordo com o seu caminho, com a sua jornada, com as suas experiências de vida. Cada um tem a colher os frutos que plantou, né? Então, se a gente tem a opção, a oportunidade, né, de plantar os frutos que a gente quer colher, que a gente comece conhecendo a nós mesmos, plantando aquilo que nos é necessário, plantando aquilo que realmente vai nos trazer a felicidade. Não a felicidade momentânea, a felicidade material. Nós temos sim que cuidar da nossa vida material, zelar daquilo que Deus nos deixou como empréstimo, né, para que a gente pudesse viver. Mas termos consciências que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Então, se nós somos seres espirituais, o que realmente nos importa e o que realmente nos traz a felicidade, a paz, a tranquilidade, é uma coisa muito maior
do que aquilo que a gente pode carregar nas mãos, do que a gente pode mostrar para uma sociedade, do que a gente pode afirmar como tendo a posse sobre aquilo, né? As coisas verdadeiras que nos trazem a paz verdadeira, elas são as coisas de dentro, são as coisas do Espírito. Então que nós tenhamos a possibilidade e tenhamos a consciência de plantar aquilo que realmente vai nos trazer crescimento para esse Espírito. A escolha é nossa. Se nós enfrentamos uma dor, nós podemos escolher fugir daquela dor. Aquilo não nos acrescentar em nada. Mas se ela ocorreu conosco, é porque ela tinha a possibilidade de nos ensinar uma coisa que certamente nós estávamos precisando entender. Então, se a gente abriu mão de deixar aquela dor de lado naquele momento e criou uma fuga para uma outra coisa que a gente acredita que pudesse nos trazer paz, tranquilidade, sossego naquele momento, mais para frente nós vamos nos deparar com aquilo novamente. Então, a opção é nossa, de jogar aquilo para mais adiante, ou enfrentar aquilo, sendo dor realmente, mas compreendendo o que aquela dor queria nos mostrar. E aproveitando desses ensinamentos e nos tornarmos cada vez mais fortes. Nós não esperamos que a salvação do mundo ela venha de fora. Ela precisa começar dentro de nós mesmos. Nós só vamos ter um mundo melhor se nós nos tornarmos melhores dentro de nós mesmos. Então que nós tenhamos essa compreensão. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades, que nós plantemos as boas sementes. Gostaria de trazer aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda lá na introdução, que fala de um trecho, né, de uns colóquios de Sócrates, né, do filósofo Sócrates, que Sócrates e Platão, dentro da sua filosofia, eles foram os precursores das ideias cristãs, né, e do Espiritismo. E num trecho dele aqui, quando ele estava na prisão, ele foi condenado, né, e enquanto ele estava na prisão com os discípulos dele, Sócrates falava: de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. E aí os Espíritos vêm nos falar aqui no Evangelho, né? Se nos perguntar, né, se não é inteiramente cristã esta máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra face. Então, para que a gente possa compreender a justiça como algo vindo de nós, e não como algo vindo de fora. Quando a gente fala que o mundo é injusto conosco, e nós temos tantas dores, né, nós estamos sofrendo tanto porque o mundo é injusto conosco, que nós prestemos mais atenção naquilo que nós estamos plantando, naquilo que nós estamos semeando. Que a gente possa lembrar também da parábola do bom semeador, né, que jogou a semente no lugar certo, na terra boa, na terra profunda, na terra fértil, para que ela pudesse produzir os bons frutos. Que a gente não saia, como a exemplo de outros, jogando a semente na beirada do caminho, jogando a semente em meio às rochas, na terra rasa, jogando a semente em meio aos espinhos. Em nenhuma dessas situações a gente está semeando, mas a gente não está dando valor àquilo que a gente passa. Então nós estamos desperdiçando as oportunidades que nós temos. Que nós possamos aproveitar sempre e cultivar essa semente em terra fértil, em terra que é capaz de produzir frutos, né? Compreendendo que todos nós enfrentaremos as dores do nosso caminho, da nossa jornada, mas que de cada uma dessas dores, de cada uma dessas correções que a vida nos tem a oferecer, nós possamos tirar dela o verdadeiro ensinamento, que é seguir os caminhos de Jesus, né? Que é seguir os ensinamentos que ele veio nos trazer.
Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, espero ter contribuído e contem sempre conosco, nos sigam lá no canal do YouTube, curtam as nossas postagens e divulguem essas mensagens se vocês acharem as mensagens realmente educativas, construtivas, que possam acrescentar em alguma coisa. Divulguem para as pessoas próximas de vocês, que vocês gostem, que a mensagem do Cristo, que a mensagem do Pai é para ser disseminada e que a gente possa crescer sempre juntos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.